Bem-vindo ao Câmara Entrevista. No programa de hoje, damos continuidade aos encontros com os 14 vereadores da Câmara Municipal. A ideia é que você saiba mais sobre a atuação de cada um deles no município e conheça a sua Câmara Legislativa no detalhe. Hoje eu recebo a vereadora Luciana. Vereadora, é um prazer receber a senhora aqui. Para começar, gostaria de perguntar sobre a sua carreira, a sua atuação profissional antes da vereança. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu acho que a gente sempre esperou o retorno da TV e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente aí à frente, né? Eu iniciei a minha vida profissional com 14 anos, né? Eu ingressei num banco, eu fiz estágio num banco, o banco foi até a Caixa Econômica Federal. Lá eu fiquei durante 7 anos, né? Quando eu passei no processo seletivo para o Banco Itaú, trabalhei no Banco Itaú, que era o antigo Banerj, né? E de lá eu já estava fazendo faculdade de Direito, e de lá eu fui selecionada para a Procuradoria-Geral do município para fazer estágio. Foi quando eu saí do setor bancário e ingressei na administração pública, né? Isso foi em 2002, né? E fiquei na Procuradoria fazendo estágio durante 3 anos. Quando encerrou meu período, meu contrato de estágio, eu fui contratada como assessora, né? Depois eu fui gerente patrimonial, né, até 2011. Em 2012, eu recebi o convite do atual vereador Jorge Eduardo, né? Vim para casa, né? E aqui eu fui controladora geral durante 2 anos e secretária das comissões também. Aí, desde então, não saí mais da administração pública. São mais de 20 anos de administração pública. Agora, sobre a sua entrada na política, como que se deu a motivação que a senhora teve para ingressar na política? Qual que foi? Então, eu primeiro nunca me imaginei como política, né? Até porque eu não tenho muito padrão de um político, eu falo, né? Então, assim, eu não sou a minha simpatia, né? Não tenho aquele tapinha, sou muito direta. E isso dentro do cenário político é uma forma que assusta um pouco, né? Não é o traçado político. E eu era muito técnica, né? E quem teve um olhar para mim foi Jorge Eduardo. Foi o vereador Jorge Eduardo. Uma vez ele brincando comigo, ele falou comigo que gostaria de me ver na política. Eu ainda falei para ele que era impossível, né? Que eu era muito técnica para isso, né? E ele falou: não, Lu, aí que você se engana, né? Talvez a gente precise de alguém técnico dentro da política. E foi aí que a gente iniciou a caminhar, né? Tanto que eu falo que o Jorge é meu padrinho, porque foi ele que me ingressou aí na vida pública. Nós sabemos que uma das causas que a senhora mais defende como vereadora é a do autismo. Gostaria de saber quais são os projetos que a senhora ajudou nesses anos de mandato e pretende continuar ajudando nos próximos. Eu conheci a causa autista, eu já tinha escutado falar, mas eu conheci no mandato passado, né? Até por uma inclusão minha e com o vereador Flavinho, né, na época, ele me apresentou algumas mães que estavam passando por algumas dificuldades, né, até mesmo de tratamento com os seus filhos, e ali eu comecei a conhecer a causa autista, né, e vi que não tem aquele bebê, quando você vê, fala que a criança é o amor mais puro, o autista também é assim, ele transmite um amor muito puro, né? Até no meio das crises, você vê a inocência ali, né? E poucos são as pessoas que olham para isso. Hoje, inclusive, eu comentei que eu não quero ser lembrada, né, como uma pessoa que lute pela causa autista, não. Eu quero que lembrem deles. É diferente. Então, que a gente possa fazer união entre os vereadores, né, que a gente possa aí alavancar a causa autista na nossa cidade, não só os autistas, mas dos deficientes também. E entre os nossos projetos, né, tem um que a gente destaca porque foi uma conquista junto ao governo, que é o Centro de Autista, né, que está em construção. A gente teve muito diálogo com o governo para isso. Ontem nós tivemos a caminhada, né, dos autistas, né, para dar visibilidade, né, à causa autista. E eu conversei com o Ferret também, que a gente precisaria levar para esse centro outros trabalhos que não estavam inclusos. Ele até falou comigo que ele vai para um centro de referência fora da cidade e me convidou para eu ir junto para ver se atende, né? O que a gente poderia melhorar.
Então, a gente fez a prioridade no estacionamento, o censo. A gente, sempre que é solicitado, a gente está ali, a gente levanta a bandeira da causa autista, assim. Nós sabemos também que a senhora tem um olhar muito atento para as comunidades da cidade. Gostaria de saber quais são as políticas públicas que são feitas nesse momento para apoiar os moradores dos morros de Angra. Eu cresci dentro de um morro, né? Eu tenho uma origem no Morro da Fortaleza, né? E dali, a minha infância toda, eu falo que não teve infância mais feliz, né, do que aquela. E quando eu entrei para a vereança, eu via que os olhares dos políticos não chegavam, né, na ponta que a gente precisava, morador. E dali a gente iniciou um trabalho, né? Hoje a gente atende crianças, jovens, adultos, idosos, né, dentro das comunidades. A gente tenta levar, não digo que são em todas, porque a gente não consegue, a gente não tem, né, braço para isso tudo, perna para isso tudo, mas a gente abre aquele espaço para que outros dos morros vizinhos também venham. Então, hoje a gente tem aula de dança, ginástica, a gente tem aula de reforço, aula para adulto que não sabe ler e escrever, alfabetização, né? E jogos de futebol, basquete. A gente tem um amplo trabalho, graças a Deus, não só a mim, né, que eu não sou nada sozinha, mas junto com os assessores e junto com a comunidade também, que é muito importante. Nós sabemos também que outra pauta relevante para o seu trabalho são as mulheres. Gostaria de saber quais são as políticas públicas que a senhora gostaria de destacar que são feitas para as mulheres no município hoje. A mulher, apesar dela ter avançado muito, né, na vida pública, a gente ainda vê uma restrição muito grande à mulher, né? Hoje, de 14 vereadores, nós somos 4. Então, a gente ainda tem aquele peso, né, que não existe uma igualdade. Mas a gente sabe que a mulher vem crescendo e conquistando o seu espaço, né? E entre os destaques, eu vou falar até de uma lei agora, né, até porque ficou bem legal na cidade diante de tudo que a gente tem visto no mundo, né, que foi a proteção à mulher nos bares, nos restaurantes, de assédio, né? A gente sabe que muitas das vezes, num jeito caloroso, assim, num momento caloroso, o homem vai além, né, do que é permitido. Isso causa um constrangimento para a mulher. Não digo só no toque, mas até no olhar, na fala, né? Então a gente pediu, através dessa lei, que esses estabelecimentos tenham pessoas treinadas para poder dar o primeiro atendimento da mulher que sofrer com isso. Então, ela vai ser acolhida, né? Tem que haver identificação, ela vai ser acolhida por um funcionário especializado e ele aí vai fazer um encaminhamento caso haja aí um avanço, né, com relação aos direitos da mulher. A senhora ocupou o posto de líder do governo recentemente. Gostaria de saber como que foi essa integração entre o executivo e o legislativo. Eu recebi um convite, um desafio, né? Até mesmo por conta do mandato anterior, da minha relação enquanto governo. Em todos esses anos eu sempre caminhei com o governo, sempre fui base, mas não tinha uma aproximação muito grande do governo, né? Até pelo meu temperamento, né? Até pela minha postura. E quando eu recebi o convite do prefeito, Fernando Jordão, me espantou um pouco, né? Digo que me espantou, porque eu não me imaginava. Né? E ele, brincando comigo, ele falou: Luciana, é um desafio, quem sabe a gente não tira coisas boas do desafio. Eu falei: então vamos tentar. Né? E eu falo que foi um momento ímpar na minha vida, né? Porque poucos líderes de governo tiveram a evidência que eu pude ter nesse um ano à frente, né? E isso eu devo também aos vereadores, né, que trabalharam junto comigo, que me ajudaram, né, nessa liderança, e ao prefeito por ter acreditado. Então, hoje, a minha relação com o governo é muito forte, né? Eu tenho uma boa relação com o governo, tenho uma boa relação com o prefeito, e digo que hoje eu consigo, né, que eles me escutem, como antes eu não conseguia. Então, isso é muito bom para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? E com relação à Câmara, eu sempre tive uma boa relação porque os vereadores me ajudavam com isso. O que não estava bom, eles falavam: Luciana, vamos fazer assim, porque vai ser melhor, a gente vai se entender dessa forma, né? E a gente veio trabalhando assim, graças a Deus, a gente conseguiu atingir. Eu deixei a liderança dia 31 de dezembro, não por vontade do governo,
né? Mas por vontade minha, eu que entreguei, né? Entreguei porque eu sei que eu tenho outras pessoas capacitadas dentro do Poder Legislativo que possam estar assumindo aí, contribuindo também, tanto com a Câmara quanto com a Prefeitura. Nós já chegamos na metade desse mandato. Eu gostaria de saber o que a população pode esperar dos seus próximos 2 anos de trabalho. Eu iniciei falando para vocês que eu comecei a minha trajetória profissional com 14 anos, né? E eu sempre falo que da Luciana pode esperar o melhor que eu possa fazer, né? Então, que eu vá lutar sim, que eu vá dar fala sim, que eu cobre, porque eu falo muito isso, não é porque eu não boto vídeos na internet que eu não cobre, né, as coisas que devem ser melhoradas. Esses dias eu fui visitar um bairro, Belém, e conversando com a profissional que é a chefe da unidade de saúde, ela me falou dos agendamentos deles, né, que era você não precisa mais ter dia para ir marcar, é livre, né, e eles vão marcando todos os dias. E ela também citou da demanda livre, né, que é aquela que você não tem agenda naquele dia, mas por necessidade você é encaixado, né, para atendimento. E essa demanda livre não existia no município, né? E quem deu a sugestão da demanda livre fui eu, né? Não tem vídeo, não tem indicação, não tem ofício, mas tem trabalho por trás, né? De rede social, de câmeras, que eu sou muito na minha, né? Eu não sou muito de extravasar nada em rede, de falar nada em rede, mas eu sei da minha capacidade de trabalho e daqueles que me cercam também, né? Então, a gente tem... O que a população pode esperar da Luciana, muita transparência, que eu sou muito transparente, né? Muito trabalho, não tenho medo nenhum de trabalhar, e que eles possam somar isso comigo, né? Trazer para mim aquilo que eles estão vendo que não está bom, para que a gente possa caminhar e melhorar para toda a nossa cidade. Tá certo. Vereadora, eu agradeço a sua participação hoje aqui no Câmara Entrevista. A gente volta na semana que vem. Até lá!